Nesse vídeo, vamos resolver três integrais utilizando a técnica da substituição, passo a passo, bem explicadinho para que você consiga entender todos os passos. Então, para começar, vamos resolver a integral de x ao cubo vezes e elevado a x à quarta dx. Aqui, o primeiro passo é você observar que você tem uma composição de funções aqui, ó. Você tem um g de x igual a e elevado a x, e você tem um h de x igual a x elevado a 4. Então, se você fizer aqui o g de x composto com o h de x, o que vai acontecer? Se eu colocar o h de x aqui no lugar do x, então esse h de x vai vir cá para o expoente e você vai ficar com e elevado a h de x. Como h de x é x elevado a quarta, então você vai ficar com e elevado a x à quarta, que é o que você tem aqui. E além disso, você nota que a derivada do h é igual a 4x ao cubo. Então aqui o 4 ele desceu multiplicando e nós subtraímos 1 aqui do expoente virando 3. E aí você observa que isso aqui é quase o que eu tenho aqui, ó. Então aqui eu tenho x ao cubo aqui e aqui eu tenho x ao cubo aqui. A única diferença é essa constante 4 aqui multiplicando. Então tudo isso que eu acabei de falar indica que você deveria fazer a substituição u igual a x à quarta, que é justamente o valor da função h que eu defini aqui. Então vamos fazer aqui u igual a x à quarta, e aí vamos derivar u com relação a x, e aí você vai obter que du é igual a 4x ao cubo dx. Note que aqui eu tenho exatamente a derivada do h que eu defini aqui em cima. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho x ao cubo e tenho dx, eu não tenho um 4 aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 4 aqui e passar para o lado de cá dividindo. E isso vai me dar du sobre 4 igual a x ao cubo dx. Então, uma vez que eu tenho isso aqui, ó, observa que aqui eu tenho exatamente o x ao cubo vezes dx, e o x à quarta ele aparece exatamente aqui no expoente do número de Euler. Então, vamos fazer essa substituição para ver o que nós vamos obter. Então, vamos reescrever aqui a nossa integral original e vamos fazer a substituição. Então, primeiro eu vou substituir esse e elevado a x à quarta aqui por e elevado a u, e depois eu vou substituir o x elevado ao cubo dx por du sobre 4. Então, isso vai me dar e elevado a u vezes du sobre 4. E o que acontece? Esse 4 aqui, ele está dividindo du, então é a mesma coisa de eu estar multiplicando o e elevado a u du por 1 sobre 4. Então, essa constante 1 sobre 4 eu posso remover da integral. E isso vai me dar 1 sobre 4 vezes a integral de e elevado a u du. E agora eu estou com a integral aqui super fácil de resolver, porque a primitiva de e elevado a u é exatamente e elevado a u. Então, o resultado dessa integral aqui vai ser, vou repetir aqui a constante 1 sobre 4, vezes e elevado a u, mais a constante de integração c. E agora, como último passo, eu substituo esse u aqui pelo valor que ele vale, que é x elevado a quarta. Então, isso aqui vai me dar 1 sobre 4 vezes e elevado a x à quarta, mais c, e esse é o resultado da nossa integral. Agora vamos resolver um outro exemplo aqui. Nós temos a integral de x sobre raiz de x mais 1. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve essa integral? Sempre que você tem algum radical, ou então alguma coisa no denominador, o ideal é você fazer algumas manipulações primeiro, antes de pensar na técnica que você vai utilizar para resolver. Então, primeiro passo, eu vou reescrever isso daqui como sendo
a integral de x sobre x mais 1 elevado a meio dx. Então, o que foi que eu fiz aqui? Lembra que extrair a raiz de alguma coisa é a mesma coisa que elevar esse radicando aqui a meio. Então, isso aqui é equivalente a essa notação aqui, raiz de x mais 1. Então, uma vez que eu tenho agora essa notação, eu vou manipular mais um pouquinho para poder tentar passar essa expressão aqui para cima, para o numerador. Como é que você faz isso? Se você tem aqui alguma coisa elevado a um certo expoente, para você conseguir passar isso aqui para cima, basta você mudar o sinal do seu expoente. Então, isso aqui vai ficar integral de x vezes x mais 1 elevado a menos meio dx. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente mudei o sinal do expoente. E aí eu consegui trazer essa expressão aqui para cima, multiplicando o numerador original, que é o x. Então, agora que eu tenho essa expressão, aí sim eu vou tentar pensar o que, que eu posso fazer aqui. Observe que aqui ó, eu tenho uma composição de função. Eu tenho alguma coisa elevado a um expoente. Então, eu posso pensar aqui na função de dentro como x mais 1, e aqui a função de fora vai ser a função que pega alguma coisa e eleva a menos meio. Mas observe que, se eu considerar isso aqui, né, como uma função h, por exemplo, e eu derivar isso daqui, a derivada de x mais 1 vai dar 1, e isso não é exatamente o que eu tenho aqui fora. O que eu tenho aqui fora é x. Então, a princípio, está indicando aqui que a substituição não vai me ajudar muito. Mas olha só, apesar de você não conseguir resolver diretamente utilizando a substituição, você vai conseguir simplificar a expressão se você utilizar uma substituição aí fazendo essa parte de dentro aqui, o x mais 1, igual a u. Então vamos fazer isso e ver o que acontece. Muitas vezes você vai tentar alguma coisa e depois você vai chegar lá na frente e vai ver que não vai resolver nada e você volta e tenta outra coisa. Então, a princípio, a gente pode tentar e ver se isso vai simplificar um pouco a nossa vida. Caso não simplifique, a gente pode voltar e tentar pensar em alguma outra estratégia. Então vamos fazer aqui u igual a x mais 1. E aí a gente vai agora calcular a derivada disso aqui. Então você vai ficar com du igual a dx. Já que a derivada disso daqui é 1, então vai ficar 1 dx, que é dx. E aí o que acontece? Como aqui nós temos um x, eu preciso substituir isso aqui por alguma coisa que envolva u. Eu preciso eliminar completamente o x aqui para utilizar a variável u. Então, para isso, eu preciso achar uma expressão para o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha expressão original, u igual a x mais 1, e eu vou isolar o x, e isso vai me dar x igual a u menos 1. Então, agora eu tenho que x mais 1, que é o que eu tenho aqui, vale u, e o x que eu tenho aqui vale u menos 1. Então, agora eu vou fazer essa substituição. Ah, e além disso, o dx é igual a du. Então, substituindo, vamos ficar com a integral de u menos 1. Então, nós substituímos o x aqui por u menos 1. E agora vamos substituir esse x mais 1 aqui por u, ficando com u elevado a menos meio. E aí substitui o dx por du e concluímos a nossa substituição. Agora, note que com essa expressão daqui, você consegue usar a propriedade distributiva da multiplicação para fazer esse vezes esse, menos esse vezes esse. Observe que aqui, né, eu não conseguiria utilizar a propriedade distributiva porque nós tínhamos um expoente aqui, ó, diferente de 1. Então, eu não posso fazer a propriedade distributiva. Mas uma vez que eu fiz essa substituição, agora a parte que tem mais de um termo aqui, ele está com o expoente 1. E isso faz que a gente possa aplicar a propriedade distributiva. Então, vamos ver o que nós vamos obter com isso. Então, eu vou fazer u vezes u elevado a menos meio. Como é que eu vou fazer essa conta aqui? Observe que aqui eu tenho a mesma base, u e u. Então, eu vou repetir a base.
Então, isso aqui vai ser igual à integral de u. E aí nós vamos somar os expoentes. Ó. Então, aqui eu tenho o expoente 1 e aqui eu tenho o expoente menos meio. Então, quanto é que é 1 menos meio? Observe que meio é a metade de 1. Então, 1 menos a sua metade vai ser a outra metade, que é meio. Então, o expoente vai ficar meio. Agora aqui eu tenho menos com mais dá menos. E agora eu tenho 1 vezes u elevado a menos meio, que vai ser u elevado a menos meio. Então, u elevado a menos meio du. Então, agora nós vamos integrar isso daqui. Ó. Observe que agora eu tenho aqui duas expressões que pode ser integrada individualmente, que é a variável elevada a uma potência. E aí, se essa potência aqui ela é diferente de menos 1, nós temos uma regrinha para conseguir fazer essa integração. Então, para isso, nós primeiro vamos precisar somar 1 nesses expoentes aqui. Então, vamos ver quanto é que dá meio somado com 1. Então, meio mais 1. Nós vamos tirar o MMC que vai dar 2. E vai ficar com meio mais 2 sobre 2. E agora nós temos aqui a soma de duas frações que tem o mesmo denominador. Aí nós conservamos o denominador e somamos o numerador, que é 1 mais 1, que é igual a 3. Então, isso aqui vai dar igual a 3 sobre 2. E a mesma coisa vamos fazer aqui. Vamos pegar esse expoente aqui e vamos somar 1. Então, menos meio mais 1. Isso vai ser igual a... Novamente aqui eu vou tirar o MMC, que vai dar 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2 mais 2 sobre 2. Então, agora, novamente, eu tenho o mesmo denominador. Eu vou conservar o denominador e vou somar os numeradores. Então, aqui no numerador eu tenho menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2. Então, agora que eu já somei 1 nos expoentes, vamos voltar para a nossa integral. Então, repetindo aqui a nossa integral, isso aqui vai dar. Então, para a primeira parte, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o u e vou colocar aqui no expoente o resultado da soma de meio mais 1, que é 3,5. Então, vai ficar u elevado a 3,5. E aí eu pego esse u elevado a 3,5 e eu vou dividir isso aqui tudo por 3,5. Então, dividido por 3,5. Agora eu pego esse menos aqui e escrevo aqui fora. E vamos agora cuidar dessa outra parte daqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou escrever aqui fora u elevado a esse expoente aqui mais 1, que a gente calculou aqui em cima que deu meio. Então, vai ficar u elevado a meio. Tudo isso dividido por esse expoente resultante, que é meio. Então, dividido por meio. Mais a nossa constante de integração. Então, agora nós vamos simplificar um pouco essa expressão daqui. Então, observe que eu estou fazendo isso aqui dividido por uma fração. Mas você dividir por uma fração é a mesma coisa que você multiplicar pelo inverso dessa fração. E o inverso dessa fração, 3 sobre 2, é 2 sobre 3. Então, eu vou reescrever isso aqui como esse numerador aqui multiplicado por 2 sobre 3. Então, isso aqui vai ser igual a u elevado a 3,5 vezes 2 sobre 3. Aí o sinal de menos se mantém. E a mesma coisa eu vou fazer com essa parte daqui. Então, eu tenho que isso aqui está sendo dividido por 1 sobre 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que multiplicar isso aqui pelo inverso de 1 sobre 2, que é 2. Então, aqui vai ficar o inverso de 1 sobre 2 e é 2 sobre 1, que é 2. Então, o resultado disso daqui vai ser isso aqui multiplicado por 2. Ou seja, 2 vezes u elevado a meio. Mais a nossa constante de integração. E agora nós podemos substituir o valor de u pelo que ele vale. Lembra que o u é igual a x mais 1. Então, substituindo o u por x mais 1, vamos ficar com... Eu vou escrever essa fração aqui na frente, que eu acho melhor. Então, vai ficar 2 sobre 3 vezes o valor de u, que é x mais 1, elevado a 3,5. E agora, menos 2 vezes o valor de u novamente, que é x mais 1, elevado a meio. Tudo isso mais a constante de integração. Agora, se você preferir, você pode
escrever essa expressão daqui, né, que eu tenho aqui um expoente fracionário, no formato de radical, onde o denominador vira o índice do radical. Então, como aqui eu tenho 2, vai virar uma raiz quadrada, e esse 3 aqui passa como um expoente do radicando, do que está dentro da raiz. Então, isso aqui vai ser igual a 2 sobre 3 vezes raiz de x mais 1 elevado ao cubo. E a mesma coisa eu vou fazer para o outro lado. Aqui no caso, como o numerador é 1, então eu vou ter simplesmente dentro da raiz o x mais 1, que seria x mais 1 elevado a 1, que é x mais 1. Então, reescrevendo isso aqui, vamos ficar com menos 2 vezes raiz de x mais 1. E não podemos esquecer da nossa constante de integração. Então, esse é o resultado da nossa integral. Então vamos agora para a nossa terceira integral. E caso você não seja inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal e deixe aquele gostei se você está gostando da explicação. E caso você tenha alguma dúvida sobre essa resolução que estamos fazendo, você pode deixar um comentário aí perguntando, que eu vou ficar muito feliz em responder. Então vamos agora prosseguir aqui para a nossa última integral. E a integral vai ser a integral de ln de x sobre x dx. Então aqui, como é que a gente resolve isso aqui? Então, a princípio eu não consigo ver aqui uma composição de função para poder saber quem é que vai ser o u. Então, o primeiro passo aqui que eu gosto de fazer é tentar separar ao máximo as coisas aqui. Então, eu vou escrever essa fração como um produto de duas coisas. Então, isso aqui vai ser igual a integral de ln de x multiplicado por 1 sobre x, dx. Então aqui você já consegue perceber o seguinte: quem é a derivada do ln? A derivada do ln, lembra que é 1 sobre x. A derivada do logaritmo natural é 1 sobre x. Então observa que aqui eu tenho exatamente a derivada do ln. Então vamos escrever aqui quem é a derivada do ln. d dx ln de x, que é a derivada do ln, é igual a 1 sobre x. Então, isso aí nos leva a querer fazer a substituição de u igual a ln de x, porque na hora que você fizer o du, você vai obter exatamente a derivada do ln de x. Então, se eu faço u igual a ln de x, então, ao calcular o du, derivando u com relação a x, vai ser a derivada do ln de x, que é igual a 1 sobre x dx. Então, observe que se eu fizer agora essa substituição, ó, o ln de x que está aqui vai virar u, e toda essa expressão aqui, 1 sobre x dx, vai virar du. Então, eu vou ficar com uma expressão bem simples. Então, fazendo a substituição, eu vou ter a integral de u du. E para integrar isso daqui, a gente pega aqui o u elevado a 1, né? Soma 1 no expoente. Então, eu tenho o expoente 1 mais 1 vai dar 2. Então, vai ficar igual a u ao quadrado. Mas aí temos que dividir toda a expressão resultante pelo expoente final aqui, que é 2. Então, vamos dividir por 2. E não podemos esquecer da nossa constante de integração. E agora é só a gente substituir de volta o valor de u, que é ln de x. Então, substituindo o u aqui por ln de x, vamos obter ln de x ao quadrado sobre 2, mais a constante de integração c. E com isso nós encerramos aqui a nossa integral, resolvemos a nossa integral. Espero que tenha ficado claro e mais uma vez eu te peço aí, se inscreva no canal, deixe o seu gostei aí e deixe um comentário aqui achando o que você achou da resolução, se você achou que foi claro, se foi um pouco complicado. Isso vai me ajudar muito se você comentar aí, deixando a sua opinião. Então, até o próximo vídeo.